Oi, turma, eu sou o professor Souto, nós vamos falar sobre polinômios. Polinômio significa o quê? Poli, muitos. Muitos termos numa sequência, num somatório de termos. Por exemplo, eu tenho p de x igual a 3x à oitava mais 2x mais 1. Este é um trinômio. Você já ouviu falar em trinômio? Existe um trinômio chamado quadrado perfeito. Existe simplesmente um trinômio. Aqui eu tenho 3 termos. Aqui é um trinômio simplesmente. Um outro polinômio, por exemplo, vamos chamar de P de 1. X à terceira mais x ao quadrado mais x mais 1. Olha lá. Isso é um quadrinômio. Eu tenho 4 termos num somatório. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Polinômios. Polinômio é representado por P de x. Vou colocar alguns modelos. O polinômio do primeiro grau, que aqui nós temos o x elevado à primeira, se eu fizer a igual a 2 e b igual a 3, nós temos aqui um polinômio do primeiro grau. Polinômio do segundo grau. Polinômio do segundo grau é do tipo ax2 mais bx mais c. Então, por exemplo, 3x ao quadrado mais 4x mais 2. Esse polinômio já é do segundo grau. O grau de um polinômio é representado assim, ó, grau de um polinômio P. Né? O grau do polinômio, vamos chamar aqui de P1 e aqui de P2. Então, o grau do polinômio P1 é 1, por quê? Porque o expoente do x é 1. Na verdade, gostaria que você pensasse assim, ó, numericamente, eu escrevo assim, 2 vezes x elevado à primeira, mais 3 vezes x elevado a zero. Você vai pegar daquela sequência de termos, qual é o maior expoente que você tem? Esse é o grau do polinômio. No caso do polinômio 2, então aqui, polinômio 1. No caso do grau do polinômio 2, nós temos o grau 2. Grau 2. Tá? O que eu preciso saber? Agora, como é que eu calculo a raiz de um polinômio? Raiz de um polinômio. Raiz de P de x. O que é raiz de P de x? É um valor de x que torna o polinômio igual a zero. Então, qual é o valor de x que torna esse polinômio igual a zero? Isso é importante. Raiz de um polinômio. Qual é a raiz? É o valor de x que torna esse polinômio nulo, tá? Eu vou apagar e começar agora a elaborar um pouco mais tudo isso. Turma, então, mais uma vez, eu quero saber quais são as raízes de P de x. Raiz de P de x é o que torna esse polinômio nulo. Né? Isso é importante para o estudo de qualquer função. No caso aqui, a função polinomial. O que eu vou fazer então? Eu vou igualar a zero. Nós temos a equação do segundo grau, podemos utilizar o Bhaskara ou simplesmente soma e produto. Então nós sabemos que a soma das raízes menos b sobre a, em que esse polinômio do segundo grau, é o que a gente acabou de ver, é do tipo ax2 mais bx mais c. Né? Então, menos b sobre a é menos o menos 5 sobre 1. Então, a soma das raízes aqui é 5. O produto das raízes, c sobre a. Como esse assunto já foi visto anteriormente, vamos fazer direto. Então, vai ficar 6 dividido por 1.
Quais são as raízes cuja soma dá 5 e o produto dá 6? Isso, claro, precisa de um pouquinho de treino, mas se o aluno quiser, pensa assim, ó, você vai chutar, por exemplo, o 1 e o 6, né? Se eu pego aqui o 1 e o 6, só um minutinho, o 1 e o 6, eu sei que o produto está dando 6, mas a soma, ó, não dá 5. Se eu pego o 2 e o 3, olha lá, o produto dá 6 e a soma dá 5. Então as raízes aqui, nós escrevemos assim, que x é igual a 2 ou x igual a 3. Tá? Então essas são as raízes deste polinômio, que é o que torna isso igual a 0. Turma, o grau do polinômio, agora eu vou ser um pouco mais específico. Primeira coisa que eu aconselho você analisar aqui, que o examinador ele pode perguntar o seguinte: qual é o grau do polinômio se o valor de A for igual a tanto, B igual a tanto? Sei que são os coeficientes, né? A menos 3, B, C menos 1 e D são os coeficientes do polinômio. A menos 3x ao cubo mais bx ao quadrado mais C menos 1x mais D são os termos do polinômio, tá? Turma, o que torna zero o A menos 3? Se nós fizermos A menos 3 igual a 0, depois B igual a 0, C menos 1 igual a 0 e D igual a 0. Então vamos ver? Se tudo isso daqui der 0, nós temos, nessa situação, ou A igual a 3, copiando novamente aqui, B igual a 0, C igual a 1 e D igual a 0. Então, repare, nós temos aqui um polinômio do tipo P de x. Ó, eu só vou falar, não há necessidade de eu ficar escrevendo, então preste atenção para você entender. Isso daqui vai ficar 0x ao cubo, nessa condição, mais 0x ao quadrado, mais 0x mais d, mais 0x mais 0. Então, mais uma vez, ó, 0x ao cubo, mais 0x ao quadrado, mais 0x mais 0. Esse é o polinômio nulo. Se o polinômio é nulo, não tem grau, tá? Então, nessa situação, o polinômio, ele não tem grau. Ele é o polinômio nulo. Tudo isso vai dar 0. Por que não tem grau? Porque se eu faço 0 vezes x ao cubo ou 0 vezes x à oitava, continua dando 0, não continua? Então, o polinômio nulo, tá? Agora, uma situação particular, vamos analisar as seguintes situações, que é nesse mapa que o examinador vai perguntar para você. Deixa eu melhorar essa setinha. Ô, turma, se o A for diferente de 3, o que vai acontecer? Você reparou que eu analisei o 0, os coeficientes todos nulos, e aí eu vou analisando um por um. Se o A for diferente de 3, vai aparecer o termo x ao cubo. Então eu digo que o grau do polinômio nessa situação é igual a 3. Tá entendendo? Independente dos valores dos outros coeficientes. Independente. Porque o termo em x que tem o maior expoente é o x ao cubo. Então o grau é 3. Só que agora, uma situação 2. Numa situação 2, eu vou pensar o seguinte. Ah, e se o A for igual a 3? Pensa comigo. E o B for diferente de 0. Vamos lá? Vamos pensar o que acontece aqui? De novo, o A igual a 3 e o B diferente de 0. Bom, se o A for igual a 3, aqui nós teremos 0 vezes x ao cubo, que vai dar 0. Se o B é diferente de 0, aparece o termo em x ao quadrado. E o termo x ao cubo desaparece, porque 0 vezes x ao cubo vai dar 0, certo? Então eu digo que o grau deste polinômio agora, o grau do polinômio é igual a 2. Está acompanhando?
Você está vendo? O que vai ser cobrado de você? É isso. Claro, nessa parte. Numa terceira situação, eu quero esse polinômio de grau 1 agora. Eu quero grau 1. O que eu vou fazer para ter grau 1? Eu faço aparecer o termo em x elevado à primeira e tenho que tirar isso aqui, ó. Isso aqui não pode ter. Então vai ficar x elevado à primeira somente. Os outros termos em x ao quadrado e x ao cubo eu vou ter que tirar desse polinômio. Então eu faço o c sendo diferente de 1, eu garanto o aparecimento do x elevado à primeira. Tá certo? Mas aí, junto com isso, eu tenho que fazer b igual a 0 para desaparecer esse termo e tenho que fazer também o a igual a 3 para desaparecer aqui esses 3 pontinhos é o portanto, tá? Então eu fiz c diferente de 1. Se o c for diferente de 1, vai aparecer o termo em x elevado à primeira, ó. Se eu fizer b igual a 0, isso vai embora. Se eu fizer o a igual a 3, isso aqui vai embora. Então nós temos um polinômio de grau 1. Então o grau desse polinômio agora é igual a 1. Tá? Repare numa situação 4. Numa situação 4, 1, 2, 3 e 4, eu vou analisar o seguinte agora. Turma, agora eu quero que apareça somente a letra D. Isso aqui eu quero que desapareça, o x ao quadrado, o x ao cubo. Então, mais uma vez, o x à primeira, esse termo vai desaparecer, x ao quadrado e x ao cubo. Vai ficar só o D. Mas espera aí, o que eu faço então? Então eu vou colocar a igual a 3 para fazer isso aqui, vai sumir. Se o b for igual a 0, essa parcela vai sumir. Se o c for igual a 1, essa parcela também vai sumir. E d diferente de 0. Então repare, esse d agora. Só que na hora que isso vai embora, isso vai embora, isso vai embora, que sobra o d, nós podemos escrever d vezes 1. Não é verdade? Não é d vezes 1. Mas nós sabemos que qualquer número elevado a 0 é 1. Eu não posso escrever assim, x elevado a 0. Nós já mostramos também por que qualquer número elevado a 0 é 1. Então eu tenho x elevado a 0. Então nessa situação, portanto, o grau do polinômio é... o grau 0, né? Desculpa, tá certo. O grau do polinômio é 0, tá vendo? Grau 0, grau 1, grau 2, grau 3. Quando que não existe o grau do polinômio? Quando o polinômio todo for igual a 0. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma única parcela, que é o d. dx elevado a 0, grau do polinômio é 0. Então, essas são as possibilidades de pergunta que você tem. Vamos continuando, só vou apagar a lousa e continuar esse assunto. Turma, o que acontece com a soma de dois polinômios com relação ao grau desse polinômio? Então, eu tenho aqui um polinômio P1 e um polinômio P2. P1 de x, P2 de x. O P1 de x, 4x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 3. Repare, o grau do polinômio P1 é 3. Aqui nós temos 8x à quarta, mais 3x ao cubo, mais 2. No momento que eu fizer a soma desse polinômio, eu vou mudar uma coisa aqui. Vamos fazer assim primeiro, depois eu mudo para 4 e 3. Vamos colocar aqui x ao cubo e assim x. Deixa assim, com o mesmo grau primeiro. Quando eu for somar aqui as parcelas, repare que o grau deste polinômio é 3. O grau do polinômio é 3. Espera aí, vou escrever melhor aqui. O grau do polinômio é igual a 3. E o grau desse daqui também é 3.
o grau do P1 e o grau do P2. O grau 3. Muito bem. Quando eu faço a soma, 8 e 4, 12. Então eu tenho 12x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Não é isso que aconteceu? Repare que o grau na soma permanece o mesmo nesse caso. Turma, mas e se acontecesse esse modelo aqui? Ó? Agora eu vou colocar aqui x à quarta. X à quarta. Como é que ficaria isso? Então, vou apagar aqui. X à quarta. X à quarta, ó, quando eu somo isso daqui, nós temos o termo em x à quarta não tem nada em comum. Então vai ficar 8x à quarta mais 4x ao cubo, ó, 4x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 3x, mais 5. Tá certo? Vamos conferir? 8x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 2x quadrado, mais 3x, mais 5. O que você percebeu? Que agora, deixa eu consertar aqui, que o grau desse polinômio P2 é 4, né? Olha lá. E aí, numa soma, prevalece o grau do maior polinômio. Prevalece o maior grau do polinômio. Se no exemplo anterior era grau 3 e grau 3, prevalece o maior, aí o 3. Os dois têm o mesmo grau. Se eu somei agora, prevalece o maior grau do polinômio. Então prevalece, quer dizer, o grau do resultado, o grau resultante aqui é quanto? O grau do polinômio é 4, tá? Fique atento que isso daqui é uma matéria muito importante da matemática, é esse tipo de análise. Vamos lá, continuando. Então, na soma. Agora eu vou falar do produto. Turma, no produto de um polinômio, vamos supor que o P1 eu tenho x ao quadrado mais 5, que multiplica. Então, esse é o polinômio P1. Aqui. Vezes um polinômio P2. P2. X à terceira menos 3, por exemplo. Aqui nós temos um polinômio de grau 2. O grau do P1 é 2, porque eu tenho aqui x ao quadrado. O grau do P2 é 3, certo? No momento em que eu faço a distributiva, eu encontro x ao quadrado vezes x ao cubo, x ao quadrado vezes x ao cubo. Nós encontramos aqui o x à quinta. Está escorrendo aqui, mas tudo bem. Deixa quieto, parece o Halloween. Aí, x ao quadrado vezes x ao cubo. Agora, x ao quadrado vezes menos 3. Então, eu tenho menos 3x ao quadrado. Mais 5x ao cubo. Mais 5x ao cubo. Menos 15. Menos 15. Repare que aqui o grau desse produto, como é x ao quadrado vezes x ao cubo, o x aparece aqui 5 vezes, então é x à quinta. Na verdade, deixa eu melhorar esse 2. Eu tenho aqui, eu posso fazer ou, entendendo dessa forma, ou simplesmente conservo a base e faço a soma dos expoentes. Então nós temos um resultado que é x elevado à quinta, menos 3x ao quadrado, mais 5x ao cubo, menos 15. O que eu quero dizer é o seguinte, qual é o grau do polinômio após o produto? Então eu tenho que o P1, o grau é 2, e o P2, o grau é 3. Então é a soma dos dois. Ó. Somando os dois graus, o grau do polinômio 1 mais o grau do polinômio 3. Então,
o grau do produto P1, P2 é a soma dos graus. Então eu tenho 2 mais 3, que é 5. Quer dizer, não preciso necessariamente aplicar a distributiva para chegar no grau 5. Simplesmente eu somo. Então o grau de um produto é a soma dos graus. Desculpa aí está escorrendo um pouco a tinta, mas aqui, excesso de tinta.